Fala pessoal, beleza? Vamos gravar mais um podcast aqui. Esse já a gente já tá na segunda temporada, episódio número 53. Não sei quem não segue ainda o nosso canal, nossa página lá no Instagram, mas aproveitem, pausem o vídeo, já podem seguir lá no Instagram também, nas outras redes sociais, que é TikTok e não sei se tem mais alguma outra, mas deve ser essas são as redes sociais famosas que a gente tem aí. Hoje eu tô com uma convidada mais que especial aqui, que também entende um pouco de YouTube, que é a Ana Jones. Tudo bem, Ana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Rapaz, que bom que você conseguiu chegar aqui tranquilo e tal. Eu tava explicando o endereço, que às vezes não dá certo, mas deu tudo certo, chegou tranquila. Nesse tempo meio cagado, mas faz parte, né? O bom é que aqui dentro tá quentinho. Acho que vou ficar lá fora. Deus o livre. Se quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, então. Bom, eu sou Ana Jones, sou arquiteta, já formada há mais de 10 anos, trabalhando no meu próprio escritório já faz um pouco mais de 6 anos. Tenho também um canal no YouTube e Instagram e tudo mais, onde eu falo bastante sobre arquitetura, projetos, obra e dicas de decoração em geral também. Que é tipo Ana Jones Arquitetura e exatamente, lá já tem em todas link... as redes é só Ana Jones Arquitetura, que é fácil de achar. Jones é o teu sobrenome mesmo. É meu sobrenome. Ana Jones. É só Ana Jones? Não, meu nome é Ana Cecília Jones de Oliveira. Então mas você pegou o nome é muito grande ali, daí desde que eu fiz teatro, na época do colégio ainda, precisava achar o nome artístico e eu peguei o Ana Jones, porque ficava pelo nome que as pessoas me conhecem, que é Ana. Ninguém nunca me chamou por Cecília. E mais curtinho também, e o Jones é um sobrenome diferente do Oliveira, que é muito mais comum, né? Daí se acabei for buscar pegando. Lá, Ana Oliveira deve ter 5 mil no Instagram, né? Ana Jones deve ter menos. Então, daí acabei ficando mais com o nome curtinho ali, daí quando eu resolvi abrir o escritório, foi com o meu próprio nome mesmo e peguei que bom. esse... Que bom, eu acho que esse é um desejo que todo mundo tem, né? Porque eu tenho a Maria da Silva, putz, se ferrou. Já sabe que o Instagram dela vai ser Maria1234 _ alguma coisa. Um sobrenome mais fácil e também, pra minha família, é um sobrenome que tem um certo peso, assim, porque veio do meu avô, que veio da Dinamarca, então um nome que é forte, assim, ele também era escritor, então também tem todo um lado artístico envolvido, então todos acabam pegando um pouco esse sobrenome, tanto que as minhas sobrinhas, que são todas, não pegariam esse sobrenome, porque pelo lado da minha mãe, todas têm 3 sobrenomes pra ter o Jones junto, de tão forte que é pra família mesmo. Não quiseram abandonar, tiveram que pegar tudo. Porque já não seria mais, né, como minha mãe é filha, né, a mãe ali, você acaba não tendo, né, a continuidade do nome, ficaria só com o sobrenome do pai. Eles pegaram tudo porque não queriam deixar de ter. Coitado de quem é Oliveira, né? Porque ficou abandonado, né? Só tem no nome porque acompanha o Jones. Mais ou menos isso. Faz parte. Agora, se a gente buscar Jones lá no Instagram, lá vai ter só parente teu, provavelmente. Tem bastante. Tudo junto. Mas ele pega também, até existe uma Ana Jones, que é escritora, não sei de que país. Mas tem relação ou não? Não, nenhuma. Mas o nome dela é Ana Jones, e daí vivem me marcando com os livros dela. Por isso que eu descobri, inclusive, que existe. Não no Ana Jones Arquitetura, porque daí como é mais completo ali, daí as pessoas não confundem. Mas eu tenho o Instagram pessoal também, e vivem me marcando nos livros dela como se eu fosse que coincidência. A escritora. Pra ela deve ser engraçado também, né? Nossa, mas quem que é essa Ana Mas de outro Jones? país, assim, né? Não tem nada a ver com o Brasil aqui. O Jones eu sempre tive dificuldade com Jones, Jonathan e tal, porque eu nunca sei se é o H antes ou o H depois. O teu é o H depois, né? É J-O-H. Isso. Então é o J-O-H. É o padrão. Como se fosse o John com o S no final, né? Show. Chique. Então, você é arquiteta, já formada há bastante tempo. Sempre atuou nessa área que você atua hoje, assim? Ou quando... Porque você falou que fazem 6 anos que você tá com o teu escritório. Isso. Antes você atuava como arquiteta mesmo também, dentro desse mercado? Eu me formei e fui morar fora. Eu morei 2 anos fora. Fui fazer um mestrado na Dinamarca. Na Dinamarca. Putz, puxou tudo, então. E daí fiquei morando um ano na Dinamarca, um ano eu fui morar em Portugal, fiz estágio lá, gostei muito de Portugal, e daí fiquei fazendo minha tese morando em Portugal, viajando pra Dinamarca. E daí quando eu voltei pra cá, depois, então 2 anos já depois de formada, eu fui trabalhar como arquiteta num escritório
daqui de Curitiba, que era voltado mais pra área de interiores mesmo. Fiquei 1 ano e meio trabalhando lá. Consegui aprender bastante, assim, porque já entrei, o arquiteto que meio que coordenava as coisas saiu uns 2 meses depois, assim, né? A bucha caiu toda no meu colo. Ana. E foi ótimo, porque eu aprendi muito mais do que se ele tivesse ficado por ali, né? Mas daí chegou um momento que eu achei que não estava sendo valorizada dentro do escritório, então defini sair. E daí, por um breve momento, até tentei fazer uma parceria, assim, que apareceu, aquelas coisas que você... Vamos fazer um projeto junto? Um negócio assim? Na verdade, eu tava já pensando em sair desse escritório, já tinha definido, assim, mas também não queria simplesmente ficar sem rumo nenhum, né? Porque não é tão simples assim você começar um negócio, você conseguir cliente, tudo isso, né? Sim. Aí eu passava sempre na frente de um escritório, no caminho do escritório que eu trabalhava pra casa, e resolvi fazer um contato, né? Não sabia qual era do escritório ou não. E eles estavam começando também, eram 2 arquitetos que já eram formados há algum tempo, mas também tinham cada um saído da onde trabalhavam, que eles até trabalhavam juntos, assim, e daí acabaram começando uma parceria, eles tinham acabado de começar. E daí eles falaram, se você quiser vir trabalhar com a gente faz uma parceria e tudo. E daí, entrando lá, eu percebi que eu tinha condição de estar sozinha, assim, sabe? Porque daí eu comecei a conseguir bastante projeto pro escritório. Eu tinha mais noção de interiores do que eles, porque eles trabalhavam mais com a parte do arquitetônico, onde eles trabalhavam antes. Eu já tinha todo um processo de interiores que eu conheci por conta do outro escritório. Daí eu vi que também não fazia tanto sentido estar ali, porque uma parceria não é uma coisa tão simples assim, né? Não, você tem que ter... casamento quase, né? Muita conexão ali, e eu tinha acabado de conhecer eles e tudo. Então, por um certo período, fez sentido ali, mas daí foi meio que uma forma de eu enxergar o potencial que eu não sabia que eu tinha, né? Porque ali você vai... Como eles tinham acabado de começar, você teria que dar o teu melhor em todas as áreas, né? Porque conseguir cliente, você deve ter conseguido pro escritório lá também, da mesma forma que você conseguiria só pra você, né? Exatamente. A gente daí até fez concurso, umas coisas diferentes, assim, que é interessante, né? Tudo é conhecimento, você vai incorporando tudo isso mesmo, né? Mas daí eu, na época, consegui, até pelo Facebook, Clube da Alicia, assim, comecei a conseguir um monte de projeto. Caramba! Olha aí, pessoal, Clube da Alicia. Não sei se ainda funciona, mas pro meu início foi muito bom, porque realmente eu tava começando, então questão de precificação, essas coisas todas, você nem tem muita noção, vai meio que aprendendo. Você vai perdendo no começo, daí vai... Porque o Clube da Alicia tem eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época ele tinha um grande problema, porque assim, se você colocava o teu negócio, podia ser que alguém viesse falar com você, mas muita gente ia pedir ali alguma coisa, né? Meio que assim que funciona, tipo, eu preciso de um bolo. Aí todo mundo que faz bolo em Curitiba fala, olha, eu te vendo por isso, eu te vendo por aquilo. 7.000 comentários. E daí, às vezes, você poderia conquistar a pessoa pelo seu trabalho, mas a maior parte é por preço. Sim, lá... É porque como lá é mais, talvez, varejo, não sei se essa é a palavra certa, mas são itens pontuais, a galera tá buscando preço, né? Exatamente. Então, E realmente, assim, era muito comentário, muito. Às vezes você até nem conseguia falar com a pessoa, porque é um mundo de gente. Mas pra quem tá começando, que nem sabe exatamente como deve ou não cobrar, aquela coisa que você tá querendo mais experiência, na verdade, do que qualquer outra coisa, fez bastante sentido, assim. Eu consegui começar a ter bastante cliente ali. E daí as pessoas depois começam a te indicar o que é diferente de você, falar, olha, eu estou aqui. Que aí começa a parte boa, né? Daí você já tem um feedback da pessoa, já tem alguém que te apoia, né? Tipo, não, pode ir com a Ana que... Exatamente, porque é diferente, né? Você falar, olha, me contrate, e alguém falar, olha, eu já fiz um projeto com ela e gostei, contrate, né? É bem diferente, daí mesmo dentro do Clube da Alicia as pessoas começaram a indicar e tudo. Nossa, caramba, virou rainha do Clube da Alicia. E como que você teve essa ideia, tipo, de colocar lá? Foi simplesmente, vou pôr. Ou você já tinha alguma coisa estruturada? Nada. Não. Meio que por onde que eu posso buscar. Uma vendedora nata, então. Acho que alguém comentou, porque tava começando a bombar, assim, na época, né? Depois ela até fez loja no Miller e tal, mas nesse primeiro momento ali, tava começando a deslanchar, Era assim. tudo mato na época. E daí deu certo, porque eu tentei, meio que fiz, acho que até um projetinho
que nem era pra ninguém, assim, só meio que pra vender a ideia, coloquei lá, daí alguém gostou, e daí eu sempre ia postando algumas coisas assim. Tinha alguém interessado em fazer alguma coisa, e daí o negócio foi desenvolvendo. Eu acho isso muito interessante. Você pode não perceber, eu acho, mas é muito interessante isso, porque todo mundo tem acesso ao clube da Alice. Todo mundo não, né? As mulheres. As mulheres, Homens não entram, mas todas as mulheres têm. Se a gente pegar todas as arquitetas, quantas colocaram lá? Talvez ninguém tenha colocado, né? E daí você conseguiu tirar projeto. Então já é um pontapé, putz, absurdo, né? Porque quando você tira a ideia do papel e executa a ideia, você já tá na frente de muita gente. Não digo nem 50% das pessoas, 90% das pessoas, né? Porque se você não executar e se ela ficar só no mundo das ideias ali, não vai servir de nada, né? Nada. E na verdade... Nossa, que louco, eu não imaginava que... O início de pensar em redes sociais é mais ou menos a mesma coisa, né? Óbvio, com frequências diferentes e formas de você atingir as pessoas diferentes. Mas é isso, ou você dá a cara a tapa, coloca, vai, vê o que acontece, ou as coisas não vão cair no colo, né? Que eu acho que muita gente espera, assim... que vai simplesmente acontecer. Criei um site, agora é só esperar encher de cliente. Não vai acontecer. Não vai mesmo. Pode ser que comece eventualmente. Agora, pra mim, começou a aparecer mais gente ali pelo Google. Acho que o site ranqueou um pouquinho melhor, ou sei lá. Mas depois Mas é eventual, é uma coisa que você não tem muito controle. Faz muito tempo que o site tá no ar, então não são coisas assim, né? Vai acontecer. E essa ideia de ir pra fora fazer mestrado que você fez? Mestrado, Você já tinha essa noção de que você queria fazer isso fora? Ou foi uma oportunidade logo depois da faculdade? Vou me especializar antes de começar. Eu tinha vontade, bastante vontade de ir pra fora. Quando eu fiz a faculdade... A Universidade Positiva, eu estava começando a fazer algumas parcerias com universidades de fora. E daí eu tive a chance de me inscrever para ir para o Canadá. Eu acho que eu estava no 4º ano, por aí. Mas daí eles escolheram só alguns alunos por uns critérios meio aleatórios, assim, e eu não fui. E daí eu já fiquei com aquele... Acho que era por causa do teu sobrenome. Não, é que eles pegaram, tipo, pelo teu histórico escolar ali, pela sua nota. E daí todas as meninas que se inscreveram pra ir eram, tipo, as que mais estudavam na sala, assim, realmente. Elas não faziam absolutamente nada de extensão, de nada. Elas só estudavam pra prova. Elas tinham notas melhores do que eu, significa que... mereciam a Ana não era mais. Nerdona, então, lá, que sentava lá na frente, tirava sempre a nota máxima, não? Mas eu participei muito da faculdade, eu fiz muita coisa, até na época eu fiquei bem chateada com o critério deles, assim, porque realmente eu participava de tudo, assim. Tem um seminário de urbanismo, tô lá e de ainda... né, ajudando o professor a criar as coisas e não sei o quê, todas as palestras, tudo, assim. Só que daí você tira um pouco o foco de só estar estudando ou fazendo o projeto perfeito, porque tá abrindo o leque de outras coisas, né? É que é muito relativo, né? Porque você tá analisando só um negócio bem específico, né? Sim, exatamente. Se você teve um deslize, putz... Uma matéria que você não gostava tanto, que nem vai fazer diferença, né? O bom é que hoje em dia isso tá mudando um pouco, assim, de forma geral, né? Porque eu acho que até pra emprego e tal, quando... vai contratar uma pessoa, você tem algum estagiário, alguma coisa assim? Tenho 2 arquitetas no momento que trabalham. Porque quando você vai analisar currículo, às vezes o currículo pode ser impecável, né? Não, eu tenho 3 faculdades, eu tenho 4 MBAs e tal, mas você vai conversar, a pessoa não sabe conversar, ou não sabe trabalhar em grupo, assim, ou não tem proatividade, tipo... aí você não contrata, né? Você deixa quieto e você pega uma pessoa que sabe que vai aprender, que precisa dar oportunidade, né? Porque a pessoa vai precisar aprender, independente de qualquer coisa, né? Porque pode ser um melhor profissional. Na hora que entra na sua empresa, as coisas funcionam de outra forma, né? Exatamente. Daí, às vezes, é até melhor que a pessoa tenha mais vontade de aprender do que saiba muito, porque as coisas vão dar mais fácil certo. de moldar, né? Senão é tipo moldar um tijolo e uma massinha de modelar. E moldar a gente fala mais de, tipo, tentar trabalhar em sintonia, né? Porque é difícil ter 2 cabeças que pensam muito diferentes para executar ainda mais um projeto de interiores, por exemplo. Sim. É quase impossível, né? É verdade. E daí você foi lá depois da faculdade mesmo, daí já tinha acabado. Daí isso já tinha sido, eu acho que era 4º ano, se eu não me engano.
Eu já estava quase terminando, daí se fosse no 5º ano, eu já não poderia mais fazer equivalência de matéria, porque daí já era só o TCC, então daí já ia atrasar a formatura. Eu estava fazendo parte da comissão de formatura desde o início, então também não ia querer não me formar junto. Capaz você não ia estar participando também, né? Depois de organizar tudo, dor de cabeça para deixar tudo do jeitinho que a gente queria. Aí eu desisti de fazer algo durante a faculdade, mas daí já comecei a pesquisar para fazer depois, logo depois mesmo, até pra já ainda tá meio que no embalo ali, não ter começado um emprego ou algo assim que fosse me prender aqui depois. Então daí eu já me formei sabendo que eu ia pra lá mesmo. E foi com parceria, tipo, de faculdade ou não? Você foi fui por conta. Você mesmo? É. E você escolheu a Dinamarca por quê? Por conta da família, é? Mas você tem família lá, então? Não tenho mais, assim. Mas tem muito distante, pessoas que eu nem cheguei a encontrar lá. Mas é aquela coisa meu avô sempre falou, sempre teve isso bem presente. E daí eu resolvi que é iria Dinamarca, pra lá. né? Dinamarca. Porque, nossa, Dinamarca, caramba, é um país muito... Assim, não vi ninguém que foi pra Dinamarca fazer alguma coisa de arquitetura. Porque a galera foca mais em Itália, talvez, né? Não sei. Mas a arquitetura da Dinamarca é bem interessante também. Até na época que eu decidi ir pra lá, o Big tava explodindo muito, sabe? Que é um escritório lá da Dinamarca, de Copenhague, que tava fazendo um monte de coisa em vários lugares, assim. E daí também foi um incentivo a mais pra ir conhecer um pouquinho mais da arquitetura de lá. Do que você fez? O mestrado era em arquitetura sustentável e arquitetura nórdica. Porque, na verdade, o mestrado o nórdico deles... eu já imaginava que alguma coisa ia ter. Pisou lá, nórdico. O mestrado deles não é como o nosso, né? Eles fazem 3 anos de formação e eles são obrigados a ter esse mestrado para fechar os 5 anos de curso. Aí os 3 anos primeiros são um pouco mais genéricos e depois eles decidem se eles vão para arquitetura, para... Não sei se interiores também tinha, urbanismo, mas tinha algumas opções, assim, né? Então, é realmente uma conclusão do curso. Mas você sai com um master daí ou não? Tipo... Sim, eu não cheguei a fazer nada com esse diploma aqui. Até porque lá eles têm 2 siglas diferentes, que daí tem o MA, que é mais para a área de arquitetura, e o MSc, que daí é mais para a área científica, ou sei lá, uma coisa assim. E essa faculdade que eu fiz, ela era do outro lado. Então, para quem queria criar alguma coisa para arquitetura, eu sei que não era tão simples assim. Não tenho vontade de dar aula, não tenho vontade de ir para área acadêmica e tal. Então, para mim, não fazia muita diferença pegar esse diploma. Era experiência. E colocar isso num diploma aqui, para eu mostrar que eu tenho um mestrado ou não. Porque... Mas tem, pessoal. Vocês estão vendo aqui que ela tem. Tenho. Ela tem o diploma, bonitinho e tudo. Mas não aqui pro Brasil. Não faz muita diferença, né? Porque é aquela coisa que justamente entra ali na tua bagagem, que funciona mais pra você do que pra qualquer outra coisa. Ainda mais na área de arquitetura, né? Você ter um diploma a mais ou a menos, não faz a não ser que seja um nenhuma. negócio extremamente específico, né? Porque só que ainda acaba sendo mais conhecimento, né? Por exemplo, a arquitetura sustentável, putz, a cada ano surge tanta coisa nova na área da sustentabilidade que é absurdo, né? Você não consegue nem acompanhar a quantidade de coisa que tem. E lá é muito diferente daqui, muito. É? A construção é muito diferente, o que significa ser sustentável para eles é diferente. O que é para eles? É a questão do zero energy lá, que é você não precisar estar colocando energia de fora dentro do edifício, né? Então, para eles entra tanto para a parte do aquecimento, é um país muito frio, depende de aquecimento no inverno inteiro, você não consegue ter uma casa que não aqueça. Então, são formas de você conseguir manter o calor dentro da casa, fazer paredes que não deixem o calor dissipar, ter a janela que tenha um fechamento, né? Não que nem as esquadrias que a gente tem aqui no Brasil. Vidro duplo ou triplo. Que até... passa mais vento quando tá aberto que quando tá fechado. Quando tá fechado quando tá aberto. Exatamente. Então, é toda essa... Como você cria essa estrutura toda, que eles são obrigados lá, inclusive, para fazer com que o calor se mantenha então dentro da casa. É sustentável de eficaz mesmo, assim, tipo, da estrutura da casa. Isso, daí entra a questão da... Você criar a sua própria energia também, né? Das diferentes formas, inclusive, que lá é muito mais... Já tá muito mais avançado do que aqui, né? Você ter energia solar e essas coisas todas é super comum. E você acaba considerando isso junto da construção.
Mas é muito mais essa questão de ser eficiente e de não ter esse desperdício, principalmente das energias. Porque eles entendem que tá realmente entrando numa crise de você não conseguir... Agora tá pior ainda lá, né? Sim, agora com a questão guerra, do né? gás lá, pra eles com certeza tá mais complicado. Então são essas casas que pra gente é muito diferente, né? Você pensar em criar um sistema, assim, pra tua casa ficar quente, até porque a gente tá numa posição aqui que tem o frio, mas tem o calor também. E essas soluções todas mantêm o calor dentro da casa. Se você falar isso pra um baiano, ferrou, né? Não, porque a tua casa tem que ficar quente. Falar, oxi, deixa quieto, né? Porque o clima é muito diferente lá e no Brasil, né? O Brasil é muito mais tropical. Claro, aqui a gente tá em Curitiba, é muito aleatório, né? Então hoje tá um frio, tá uma chuva chata pra caramba. Mas talvez amanhã esteja um solzão e que a gente já não aguente muito, né? Daí pra gente aqui no sul não funciona nem o que eles fazem no Nordeste pra... não precisar do ar-condicionado, funciona da mesma forma, né? A ideia seria a mesma. E daí tem coisas que acontecem lá pro norte, o Lelé, inclusive, que é um arquiteto regional lá, que pensou em um monte de coisa super legal nessa questão de ventilação e tudo mais. Pra gente isso também não funciona. É lá que tem um negocinho em cima da porta, assim, que é um buraco, ou eu tô falando... Será que eu sonhei com isso? Não pode ser. Que em cima, lá, não sei se é no Nordeste ou no Norte, que eles deixam um espaço em cima da porta pra ventilar melhor, porque daí o calor... Talvez, o ar quente porque sobe e tal. Né? Esse... Caso eu sonhei com isso, patente número 4295. É possível eu vi em algum lugar, É possível que tenha alguma coisa assim, porque as soluções que são todas pro calor, assim, é justamente coisas que fazem o calor subir. Então, você tem várias formas de saída de ar superior, assim, é justamente para que esse calor suba e não fique tão quente dentro do ambiente. Isso né? Você é muito tem essa legal, circulação né? de ar. Porque se a gente for pensar em sustentabilidade, não quer dizer... Porque, claro, vou pegar um vidro, por exemplo. Se a gente gastar, sei lá, R$1.000 por centímetro quadrado do vidro, a gente pega um vidro mais sustentável que existe. Agora, formas mais baratas, mais simples, utilizando o que já existe para utilizar essa parte sustentável é muito legal, né? As estratégias que às vezes as pessoas usam sem precisar investir... Porque isso é uma coisa que existe no mundo da sustentabilidade que me incomoda um pouco, que é... Beleza, eu tenho o edifício mais sustentável do mundo, só que foram gastos 50 bilhões de reais. Pô, mas daí já não é muito sustentável, porque, sei lá, perde um pouco o sentido da coisa, né? É que eu acho que a palavra sustentável, ela... dá várias formas de você fazer essa leitura do que é sustentável, né? Porque você tem a parte sustentável de economizar a energia, ser sustentável? Mas as soluções para você chegar ali pode ser que dependam de sistemas ou de coisas que não são necessariamente sustentáveis. Você, às vezes, conseguir economizar de não precisar estar fazendo uma reforma. Por exemplo, sei lá, um prédio que entrega os apartamentos e deixa as pessoas escolherem o revestimento. Eu acho isso sustentável. Nossa, total. Porque você não precisa chegar no apartamento, depois tá tudo pronto, quebrar tudo de volta pra fazer outra coisa e gerar um monte de lixo. E isso economiza dinheiro também, né? Mas daí faz com que o sistema ali da construtora precise ser mais flexível, que são poucas que são, né? Mas você tem muitas formas de pensar o que é sustentável, né? Que a gente, eu acho que às vezes pensa de uma forma mais... pobre ali, né? Uma coisa mais, não, só precisa... Sustentável é só isso. Não é um conceito enorme que entra muita coisa e que, dependendo do lugar, vai fazer coisas diferentes mesmo pra você conseguir estar atingindo. A gente tem que ter um tempo de um payback, né, no negócio. Porque se ele for... Ele pode ser o mais sustentável total mesmo, mas se você tá economizando alguma coisa, com o tempo aquilo se paga, putz, aí sim. Pode ter custado 50 milhões de dólares, mas... Se aquilo se pagar em tanto tempo, beleza, foi economia. Aí lá eles fazem muito cálculo em cima do material, em cima de um monte de coisa. Tudo que entra na construção tem um cálculo que é feito, que na época eu até aprendi a fazer. Você saiu da faculdade e caiu no mestrado pra fazer cálculo. Que é pra você conseguir aprovar um projeto lá, assim. Você precisa comprovar que você tem algo sustentável. Então é bem sério mesmo, assim. Sim, só que você não consegue fazer aquele cálculo pra cá.
Minha tese, até eu tentei, porque daí eu peguei os conceitos de lá e criei uma coisa pra cá, né? Eu peguei um terreno daqui, fiz uma construção aqui que seria sustentável, assim. Mas é muito difícil, porque só pra você conseguir entender quanto que o tijolo segura disso ou daquilo, já não dá. Tem que ter 1000 ensaios, né? E lá eles não usam esse tipo de construção, né? É tudo os pré-moldados. Tudo tem dados, né? Com os dados, várias camadas ali, né? Que você tem um pedaço que é madeira, daí por dentro tem isso, tem aquilo outro, a lã disso, daquilo. E no total você tem uma parede de 10 centímetros que isola... Tanto. O que 5 fiadas de tijolo não iriam conseguir isolar, né? Então é muito diferente a forma de construção e tudo mais. Então são conceitos que são interessantes, mas que até a gente conseguir... de fato, trazer isso pra cá, ou vai muito tempo, ou a gente tem que transformar mesmo, né? O bom que o resultado da tua tese daí foi, não dá pra ser sustentável no Brasil. Esquece isso. Não, mas é que é muito diferente, né? Lá, por exemplo, você vai ter um tijolo deles, vamos supor, já tem os dados de quanto aquilo isola e 1000 outras variáveis que você consegue usar para um cálculo. Aqui talvez não, né? Não. Você tem o famoso tijolo. Quais as informações deles? 6 furos. Essa aí. E daí, ponto, né? Sim. E laranjado. Então, é essa a informação que você tem, né? Às vezes, pra fazer cálculos é muito difícil, porque é um negócio muito complexo, né? Tudo por simulação, né? Não consegue simplesmente pegar, esse aqui... deixa eu medir aqui, ó. É muito difícil, né? Você tem que ir simulando. E lá eles já têm todos esses dados de uma forma que tá aberta para as pessoas usarem. Aqui não, né? Tanto que eu perdi muito mais tempo na tese criando a base teórica do que o projeto em si. Porque era tanta coisa para explicar para os professores lá, inclusive, né? Porque ninguém entende como que as coisas são no Brasil. Então, toda a minha parte explicando foi muito mais complexa ali do que o projeto em si, que nem deu tanto tempo de desenvolver tão bem, né? Porque era muita coisa, assim, daí se explicar pra eles, não, chuveiro elétrico, daí você precisa disso ou daquilo. Quando você falou chuveiro elétrico, o que eles pensam? Alguém teve alguma resposta? Eu expliquei um monte de coisa antes até chegar ali. Porque isso não existe. Porque é muito diferente, né? A gente não tá falando nem de questão monetária, nada. Cultura, né? A cultura e a necessidade, né? Porque lá a gente é um país muito frio, eu acredito, né? Muito mais frio do que quente. E aqui já é um país muito mesclado, né? O Brasil. Enquanto tá frio num lado, no outro tá super quente. Sim. E daí o quente é tipo, meu Deus, vou matar todo mundo. Ou o frio também, vou matar geral. Só que lá deve ser muito mais frio. Então é complicado, né? E como que foi essa mudança? Você já tinha ido pra lá antes? Não. A primeira Como vez que eu viajei pra fora do Brasil. Do Brasil, Não foi nem pro Paraguai comprar uma muamba, nada? Não tinha ido. Não, é show, porque deve ter o choque cultural, deve ter sido absurdo, né? Sim, não, mas é uma experiência... Eles falam inglês lá? O que eles falam? Muito bem o inglês. Eu não sei falar dinamarquês, fui sem saber. Mas acho que nem eles devem saber, eles devem só miguelar, gente. Se tiver algum dinamarquês aí, coloca uma frase aí pra gente ver. Não, eles têm a formação em dinamarquês todos, mas a geração mais jovem 100% fala inglês. Se você pegar umas pessoas um pouco mais velhas, assim, pode ser que não vão saber falar. Dá uma arranhada, assim. Mas é muito fácil de se comunicar em inglês lá. O curso era em inglês e tudo. Mas é uma cultura muito diferente. Eu lembro que várias coisas, assim, no início que iam acontecendo e dando aquele choque, assim, de realmente não tô no Brasil, né? Eu cheguei num banco lá, e como a minha família é dinamarquesa, a minha bisavó deixou um dinheiro para todos os netos e bisnetos na Dinamarca com a intenção que fossem lá buscar para usar esse dinheiro, né? Ah, show! Eu fui a única da minha família que, de fato, fiz o que ela queria. Porque os outros todos pegaram o dinheiro de alguma forma. E daí o meu irmão, ele não tinha pego o dinheiro. Meu pai tinha dado o equivalente para ele e o dinheiro ficou lá, rendendo, né? Não rendia muito, mas enfim. Eu cheguei com uma carta... Não tem poupança lá? É muito pouquinho, assim, o rendimento, né? Ele tava num tipo de poupança ou qualquer coisa assim. Não tinha um Bitcoin dinamarquês, nem nada. Não. Mas eu cheguei com uma carta no banco. Primeiro que você entra no banco, é uma porta normal. Tem porta giratória, tem guarda na porta, não tem aquela sensação ruim de entrar no banco, né? Estão me observando.
Você entra no banco normal, assim, é uma loja, digamos, porta de vidro na frente e tudo. Peguei com uma cartinha do meu irmão falando, pode dar o dinheiro pra ela. E eles me deram. Nossa! Sem nada de problema nenhum. Então beleza, vamos abrir uma conta. Você é Ana? Então tá. Ana Jones. Então tá. Saí com a conta, o dinheiro que eu tinha, que eu nem me lembro como que tava exatamente, que eu provei que eu tinha aquele dinheiro. O dinheiro dele foi pra minha conta. Caramba! E, assim, pra eles é super natural. Você desconfiar que o negócio pode ser feito é que é estranho pra eles, assim, né? É uma cultura muito diferente. É tão ruim isso, né? De pensar que aqui é uma desconfiança tão grande, mas tão grande, que qualquer coisa que você vai fazer é extremamente burocrático, né? Não. Fui pegar um livro na biblioteca da faculdade. Não tem alguém para saber se você está saindo com o livro ou não. Eles confiam que você vai pegar o livro, passar a tua carteirinha, passar o livro e sair de lá mostrando que você pegou. Se você quiser sair de lá sem passar na tua carteirinha, seja porque você não vai devolver no data certa, seja porque você quer ficar com o livro pra você simplesmente sai. Só que na cabeça deles não passa isso. É na nossa errada, totalmente errada, que passa. Era tipo, aquele como livro que não tem alguém aqui, né? Aquele livro que você tava mostrando antes da gente começar. Meu Deus do livro. Mas é engraçado, né? Porque é um choque cultural muito pesado. Né? Você já fica esperando, né? Tá, mas onde que eu passo e tal? Qual que eu... Tem multa se eu atrasar? Você vai entrar pensando... na biblioteca da faculdade ali do Positivo, você tem que deixar tudo do lado de fora, entrar só você. Passa pra provar que você não tá roubando. Isso que tem um monte de gente ali olhando. Muito ruim isso, né? Mas a gente tá tão acostumado que a gente acha que é o normal, né? Mas o normal seria não precisar, né? Não, mas que show, que show. E daí, qual que é a moeda lá da... É coroa. É coroa dinamarquesa. Eu já tinha ouvido falar, eu sei que era um nome bem bonito, mas... E daí você ficou 2 anos lá, né? Não, 1 ano você falou. O mestrado era de 2 anos. Primeiro ano passei na Dinamarca lá. Aí no segundo ano, você no primeiro semestre podia fazer um estágio. Ou um estágio, ou fazer uma pesquisa científica, tinha algumas opções. Aí eu fui fazer um estágio. E acabei indo pra Portugal. Porque daí você podia ir pra onde você quisesse fazer esse estágio. E eu peguei com uma amiga portuguesa alguns nomes de escritório. Tentei várias coisas assim, né, na época. Consegui esse estágio em Portugal. E daí fui passar 6 meses fazendo estágio lá. Só que daí eu gostei mais de Portugal. E resolvi ficar por lá mesmo. Porque a cultura é muito mais próxima da nossa. Não só pela língua. Não só pela língua. A língua também ajuda, né? Porque tem momentos que você cansa de precisar se comunicar numa outra língua. Você tem que se preparar, às vezes, pra um certo tipo de conversa. E tem horas que você simplesmente quer falar português. Eu lembro que eu tava terminando a tese, que eu já tava por aqui, assim, não aguentava mais, estava super sobrecarregada de coisa pra fazer e tudo. Tinha uma amiga portuguesa que tava fazendo na sala do lado, assim, às vezes eu falava, pelo amor de Deus, vem conversar comigo em português, sabe? Vamos falar qualquer coisa, mas vamos. Porque a cabeça já tava pensando em inglês, escrevendo, pesquisando, tudo em inglês ali. Tinha horas que eu falava, não, preciso falar um pouquinho de português que seja. Mas a cultura é muito mais próxima, só que você tá num país de primeiro mundo, né? Então, em vários aspectos, é um Brasil melhorado, assim, né? Eu achei muito bom morar lá, eu gostei bastante. Os portugueses são legais? Muito. Muito. Povo bem hospitaleiro. É que eu tenho um sócio português, daí qualquer coisa você falasse que não, daí a gente cortava. Não, eu adoro. A cultura deve ser bem parecida mesmo com aqui. Porque e eles gostam muito daqui. Eles gostam muito da cultura brasileira. Você se sente abraçado, assim. Porque não é tudo igual, né? O português de Portugal não é igualzinho ao nosso. Mas eles entendem tudo, porque eles assistem nossos filmes, eles veem nossas novelas, eles escutam as nossas músicas. Então, pra eles é muito fácil nos entender. E eles aceitam isso de boa, assim, eles não ficam te corrigindo ou falando, não, aqui não é celular, é telemóvel. Não, eles simplesmente te respondem e pronto. Então, você se sente muito mais abraçado, assim, do que num outro lugar que você tem que falar uma outra língua, que não é a língua deles também. Então fica uma comunicação. É que eu imagino, tipo, Dinamarca, assim, um estereótipo. Eu não sei como que é lá, não faço a mínima ideia. Mas, sei lá, é um país... a Dinamarca é o que tem a bandeira vermelha e azul, né? Não, vermelho e branco. Vermelho e branco. Vermelho e branco. Vermelho e azul é outro...
Noruega, talvez. Mas eu imagino o quê? Uma cidade cinza, com as pessoas vestidas super bem bem mais frias, assim, pra conversar, sem muitas risadas e tal. Não sei, essa é a imagem que vem na minha cabeça quando penso em Dinamarca. Ou não, né? Não sei. Era muito difícil essa parte, tipo, de fazer amizade? Ou pra você não foi? Pela forma que eu fui, não foi. Mas porque eu tava num curso que era com muita gente de fora. Então eu não tava lidando só com os dinamarqueses. Numa cidade que era de estudante. Então, era um clima de estudante, assim. Então, foi gostoso. Tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Então, eu fiz amizade com poucos dinamarqueses. Algumas boas amizades até, mas poucas. Dentro do número de pessoas que você conhece. Eles são muito mais fechados, realmente. Muito. Mas não posso dizer que isso afetou o tempo que eu passei lá, porque eu tava com um monte de gente de várias partes do mundo. Então, é uma troca cultural muito legal. E, realmente, tá todo mundo no mesmo barco. Então, tirando, assim, os franceses que não se misturavam. Tinha uns grupinhos de espanhol também que se achavam... Francês é chato, hein? Se tiver francês, pode sair da live. Na live não, do vídeo, a gente não quer que você veja. Não, tô brincando. Francês todo mundo fala que é um povo muito fechado, né? Muito fechado mesmo. Eu não conhecia, acho que eu conheci um francês e tal, era super gente boa, mas o pessoal, de forma geral, fala que o francês é bem fechado. Porque tinha, assim, várias pessoas, claro, você faz amizade com as pessoas do teu país, óbvio, eu também fiz amizade com brasileiros e tinha um grupinho dos brasileiros pra ir de vez em quando tomar uma caipirinha e comer uma coxinha, porque você também fica com saudade de casa, você quer estar próximo daquilo. Mas a gente misturava muito, então a gente saía com um monte de gente que era... Do Brasil, junto com Espanha, com Portugal, com Austrália, tinha uns perdidos lá de várias partes do mundo. Agora, os franceses, eles criaram, assim, aquela patotinha que não queriam conviver muito com os outros, assim, né? Então, era um pouquinho mais fechado. Mas, de qualquer forma, realmente é uma troca bem interessante mesmo, cultural ali, e você não sente isso de estar pra fora por não ser da cultura deles. Tem uma amiga que tá morando na Suécia que fez a mesma coisa que eu fiz, estudou, gostou da troca e tudo mais, conseguiu um emprego lá e agora tá trabalhando. É totalmente diferente. É um ambiente diferente, com pessoas diferentes e objetivos diferentes, né? E a forma de lidar deles com as pessoas de fora e tudo... não é tão simples assim, né? Então, pra ela é uma experiência agora bem diferente, que tem um lado bom, óbvio, mas também tem esse lado cultural que pega bastante. Você tinha esse objetivo também? Ou, assim, se aparecesse um emprego, assim, tal, você ficaria lá ou não? Ficaria, mas na época que eu fui, tava bem na crise lá, assim, Portugal tava. Mas você não foi com esse horrível. Objetivo, você foi pra aprender. Não, fui e tal. assim, com a mente aberta. Nada me prende aqui. Não necessariamente preciso estar lá, porque eu não tenho cidadania, então precisaria estar vinculado a algum emprego, alguma coisa assim, né? Você não consegue simplesmente se mudar. Opa! Cheguei, é isso aí. Então eu fui pra estudar, tinha, além dos 2 anos, eu acho que eles dão mais uns 3 meses, 3 a 6 meses ali, se você quiser buscar emprego e tudo. Mas depois, ou você tem um vínculo que consiga te manter, ou tá ilegal. Exatamente. Não era a minha intenção também. Mas a Dinamarca em si é um país difícil de abertura, assim. Muito caro. Ah, é? Muito caro. Custo de vida, assim, bem elevado. E Portugal, que seria mais fácil para eu ter ficado, tava numa crise absurda quando eu tava lá. Então, todos os arquitetos de lá estavam indo para outros lugares. Então, para você conseguir também uma posição não sendo de lá, seria bem mais difícil. E daí, tudo isso vai juntando com, tipo, a cultura diferente, o pessoal mais fechado e tal. Aí é mais complicado, fica cada vez mais complicado, né? Sim. E daí também eu não cheguei a ter nenhum emprego enquanto eu tava lá. Tava estudando mesmo. Até porque não sobrava nem muito tempo, assim. Então... Mas você poderia ter trabalhado? Poderia. Em algumas áreas, sim. Mas eu também não tinha mais dinheiro pra simplesmente ficar lá tentando achar alguma coisa, eu né? vou pra onde eu vou. Aí meio que não tinha muita chance, assim, né? Tipo, porque concluí o que eu precisava, agora é hora de voltar, né? Ah, mas que bom, a experiência foi boa pra ganhar experiência e tal. E você usa essa parte da sustentabilidade nos teus projetos ou hoje em dia você é mais focada, tipo, em interiores e tal?
Não, hoje em dia eu foco mais no interior. Eu acho que a experiência toda de ter ido pra fora, viajado, continuar viajando também, que eu gosto bastante, vai abrindo a cabeça, você vai conseguindo ter mais referências e tudo, mas não aplica exatamente, porque... Porque é muito diferente, né? Porque nem você falou, pra fazer um estudo lá, beleza, lá você consegue, mas daí aplicar aqui, daí você teria que desenvolver, muita coisa pra conseguir alavancar isso, né? Então, você, claro, tem uma visão já um pouquinho mais pensada ali pra tentar cuidar com essa área de sustentabilidade e tudo, mas a gente tem a questão de custo aqui no Brasil, que é muito alto, então não adianta você... Todas as casas que você for construir, você fala, não, você precisa colocar energia fotovoltaica. Seria ótimo, mas não sou eu que vou pagar, né? Exato, não então, tem como, ou a pessoa tem a condição, consegue enxergar a vantagem daquilo e tudo, ou você não vai também sair tentando convencer as pessoas a implementar várias coisas que não necessariamente cabe no orçamento e na vontade até das pessoas, né? Lá você falou que era tipo meio regra, era norma, tinha que ter esse tipo de coisa ou não? Não tem, mas lá eles vendem de volta pra rede, né? Então energia. já tá bem consolidado, você vê né? muito mais, muito. Você viaja de trem ali, Dinamarca, Alemanha e tudo, você vai passando por uns vilarejozinhos, assim, no meio do nada, eles vêem umas casinhas desse tamaninho, com a energia fotovoltaica. Uma porteira, mas tinha energia... Um monte, assim, porque daí essas pessoas vendem, então você não precisa só estar fazendo o que vai servir pra você. Você pode vender de volta. Aqui já é um pouquinho mais complicado, né? Então, aqui... eu acho que não dá pra vender pra fora, se não me engano, ou dá pra vender, mas tem uma diferença do imposto. Aqui eu acho que vale mais a pena, até na casa do meu pai a gente colocou, assim, ele colocou pensando na casa dele aqui e pagar, tipo, o ar-condicionado da praia. Como tá no mesmo CPF, a conta, ele consegue aproveitar, porque ele vai gerando crédito pra você. Aí ele consegue pagar as contas ali, ok, né? O que consegue ter mais aqui, você gasta ali nos meses que vai ter mais conta vai e tudo. Equilibrando, né? E pra ele super vale a pena. Mas você não tem, pelo menos até onde eu sei, assim, talvez isso esteja mudando, mas essa coisa da, não, então eles simplesmente vão comprar de volta, se eu quiser fazer uma plantação aqui, eu consigo ter um monte de placa e vou tendo isso como renda. Isso aqui ainda não funciona bem assim, né? Espero que a gente esteja caminhando pra isso. Acho que sim, mas talvez demore um pouco mais, seja um pouco mais burocrático, né? E tal, você consegue vender talvez 50% a um preço menor, sei lá, enfim. A gente sabe que vai existir, mas talvez seja um pouco mais complexo. Talvez não valha tanto a pena como nesses outros lugares. Tudo depende do que vai acontecer nos próximos anos, tipo de legislação que sai e tal, porque ainda não sei se dá pra dizer que ainda é novo essa questão da energia fotovoltaica, porque já tá há bastante tempo rodando, mas talvez legislações, normas e tal, ainda tá engatinhando, né? Porque é bem complexo, e daí cada país tem o seu sistema, e daí tem o órgão que analisa, enfim, acaba sendo burocrático por natureza, né? Exatamente, eu acho que o problema é que aqui no Brasil, pelo menos que eu enxergo um pouco, até das pesquisas que eu fiz na época, óbvio que muita coisa já mudou, porque já faz bastante tempo, mas a gente enxerga como se a nossa energia fosse algo limpo, por vir da água. Mas não é. Não é assim, não, a gente tá colocando uma hidrelétrica, não tem ali impacto nenhum, porque é só água, então tá tudo bem, né? É só água no espaço gigantesco que matou como a gente tem o espaço, a gente já tem essas hidrelétricas funcionando e tudo, acho que a visão meio que se criou era isso, assim, mas a gente tem uma energia limpa. Então, pra que investir em algo que vá substituir? Agora, com todo o problema que a gente teve de água e tudo, você começa a repensar certas coisas, porque criar mais hidrelétrica não é solução, né? Isso que eu espero que isso tenha ficado claro, né? Até porque a água pode acabar, né? Pode ter seca de volta, tem um monte de coisa. Né? Tem um mega impacto. Mega impacto, é que o que já tá feito, tá feito, né? Agora, se pensar em criar uma outra nesse momento, assim, não faria sentido, né? Mas eu acho que foi muito por aí, assim, que aqui ficou pra trás. O tamanho desse país, quantidade de lugar que bate sol, quantidade de lugar que pode ter o vento também gerando energia. A gente tem muito pouco. Sim. Aí você pega esses países que são uns ovinhos e geram mais energia do que a gente dessa forma. Não faz sentido, né? É complicado, né?
E não adianta, a gente acaba tendo que se adaptar na maior parte das vezes, porque tem a burocracia, leva bastante tempo e vida que segue, né? A gente, na verdade, se conforma. Se conforma, porque é muito trabalhoso. Não que seja... A gente talvez deveria batalhar um pouco mais em cima disso, só que as energias vão se esgotando, né? Porque é muito trabalhoso, o esforço às vezes não rende 1% do trabalho todo que vai gerar, então é complicado, né? Sim. Mas faz parte. Muita coisa aqui no Brasil funciona assim, né? A gente meio vai se adaptando do jeito que as coisas vão, porque também, se você quiser brigar com tudo, você não vai sair do lugar, não tem como, né? E agora, mudando de assunto, perguntando um pouco pra você a respeito de, por exemplo, você cria bastante conteúdo, né? Você tem o teu canal no YouTube e tal. Sempre você começou, desde o começo você cria conteúdo ou não? Faz pouco tempo que você começou? O canal no YouTube tem uns 3 anos, eu acho. 3 anos e pouquinho. O Instagram eu comecei... Desde o começo? Desde o começo ali. Lembro que já criei... Um dia eu tava na casa da minha avó, até criei a logo, já criei a página no Facebook, o Instagram e tudo. E foi engatinhandozinho, assim, né? Mas daí, em 2018, eu fiz um curso que era de obra e tudo... mas que também falava sobre outras coisas da área de arquitetura. E eu fui num workshop que eles tiveram lá em Brasília. E nesse workshop eles bateram muito na tecla dos conteúdos do Instagram, de criar vídeo, de falar, de aparecer. Não era nem tanto assim, cria o seu canal no YouTube. Não era muito essa a ideia. Mas, era conteúdo. Assim, você tem que aparecer, você tem que falar. Quanto mais você fala, coloca a cara pra aparecer, mais autoridade você vai criar. Todas essas coisas que a gente escuta bastante. Mas ali eles estavam começando a falar um pouquinho mais até. E eu tinha uma amiga que é Relações Públicas. Começou ali um pouquinho antes de eu ir pra lá. A gente começou meio que a trabalhar juntas. Ela tava fazendo o RP ali do escritório, fazendo assessoria de imprensa, essas coisas assim. E eu não lembro exatamente o porquê, mas a gente falou, vamos fazer um vídeo. Sim, isso antes de eu ir. Aí a gente gravou um vídeo, foi até no Balarote, falou um pouco de revestimentos. O primeiro vídeo que eu tenho lá no canal até hoje. E daí eu fui pra esse evento. E até então eu não tinha colocado o vídeo no ar, não tinha feito nada, só tinha gravado, só tava a gravação feita lá. E daí eles deram alguns cursos pra quem participou, e um deles foi um sobre vídeo. Um cara muito bom, que é arquiteto até, mas ele só trabalha... Como que é o nome, você lembra? É Maurício da Ozzy, o nome completo dele eu não sei, mas é Ozzy Produtora. E daí ele só trabalha com essa parte dos vídeos mesmo, tinha curso sobre isso e tal, e ele deu um curso pra quem quisesse assistir. Show. E a última aula do curso era como editar. Usando o Premiere. Como eu tava com aquele vídeo parado, ela também não sabia editar, porque também tava meio que começando a ver se ia pra essa área ou não. Ali, começando a empresa dela e tudo. Aí eu resolvi editar aquele, deu certo, e daí a gente começou a gravar com um pouquinho mais de constância e eu editando na época, né? Ah, que show! Então foi meio pensado, sem um intuito tão grande, mas que acabou virando... Porque você publica bastante coisa, né? Sim, daí do começo eu publicava, sei lá, um por mês, uma coisa assim, daí eu aumentei um pouquinho, cada 15 dias. Aí teve uma época que eu tava postando toda semana. Mas daí começou a ficar meio complicado, porque daí eu parei de editar, então terceirizei o serviço, mas o mesmo tempo pra você fazer a gravação e tudo, não é tão simples assim. Aí agora eu dei uma espaçada e agora também ela já não tá mais conseguindo me ajudar, então agora eu já tô tentando buscar uma outra forma. Mas até quando ela me falou assim, eu não vou mais conseguir fazer o roteiro e te ajudar nas gravações e tudo... Parei, pensei, né, eu continuo, não continuo, daí eu precisava tirar umas coisas do celular, e daí você vai vendo, né, um monte de coisa de imagem, de gravação que foi feita, sempre a gente tirava uma foto, não sei o quê. Falei, eu não quero parar, assim, pra mim já faz parte do Ana Jones Arquitetura ali, ter o vídeo também, por mais que espace um pouquinho mais se precisar e tudo. Mas é algo que eu gosto bastante de fazer. Isso que eu ia perguntar. Você gosta de fazer esse tipo de... Porque você tem que gostar um pouco, porque senão não sai, né? Ou o vídeo fica ruim, porque fica muito forçado. Sim. Ou você acaba desistindo na segunda semana, né? Porque dá trabalho. Dá trabalho, tem retorno, mas não é tão rápido. Você fez pelo retorno ou não? Você fez... Não, fiz... Pela necessidade, talvez, de aparecer, que nem diz o... assim... Que nem estavam falando na época. É meio que...
vamos atirar para todos os lados e ver para onde, o que dá onde certo. Que acerta, né? Porque eu acho que marketing para essa área de arquitetura é muito isso. Não adianta você pensar, agora eu preciso de um cliente, então eu vou criar um post. E o cliente vai vir. Não. Eu preciso de um cliente, então eu vou fazer um post, aquele cliente específico vai vir e daí pronto, eu resolvi meu mês. Não é assim. Quem dera, né? Nossa, imagina que maravilhoso. Tem que ser uma coisa constante e não necessariamente você vai conseguir fazer o constante da mesma forma sempre, porque exige bastante. Então, agora meu Instagram tá bem mais parado do que já foi, por falta de tempo e até um pouco de vontade, assim, de estar o tempo todo alimentando ali e tudo. Mas você precisa estar nessa constância, criando essas coisas, para conseguir ter essa base ali de seguidores que de vez em quando vão se tornar um cliente aqui, um cliente ali, a pessoa vai lembrar, vai ver, vai gostar. Então é uma coisa que você tem que ir construindo mesmo, né? E hoje em dia você consegue clientes pelo Instagram, pelo YouTube? Sim, bastante. Ah, que bom. Bastante ainda. Ah, show de bola. A maior parte vem pelas redes sociais. Ah, caramba. YouTube é um pouco mais difícil porque ele abrange muito mais. Então ele tem atinge gente todo mundo, né? que vem de várias partes do Brasil, de diferentes classes sociais, assim, não que a gente só atenda um tipo, mas você acaba tendo um pouco mais de familiaridade, né, com certos tipos de projeto, tamanho e tudo mais. E ali pega tudo, assim, é muito mais você tem que fazer aberto. daí um marketing bem assertivo pra caso queira que ele apareça pra uma pessoa. Que eu não faço nada pago em nenhum dos dois, nunca fiz, nem no Instagram, nem no YouTube, então é onde atinge. É que o Instagram ele vai pegar mais ele região, direciona, né? Pega Curitiba, a região metropolitana. YouTube não, é planeta Terra, talvez, né? Não sei, o Brasil pelo menos, o Brasil, né? É bem grande, assim, a variedade. Mas já chegou a vir pelo YouTube algum cliente? Já. Caramba, mais que legal. Que legal, porque dentro desse meio da arquitetura, a gente sempre fala aqui nos podcasts que não tem uma técnica maravilhosa, perfeita, impecável para conseguir cliente. Você tem que atirar para todos os lados e ver onde você mais se adequa, que tipo de... Assim, nem conteúdo, mas para que lado que você vai caminhar. Porque e o que vai te dar resultado, mas daqui a um tempo. Não adianta você começar hoje, achar que semana que vem vai ter o resultado, né? E daí desistir e falar, não, pra mim não funcionou, né? Ou conseguir um cliente e achar que é só aquilo lá que vai dar certo. Não, eu fiz um post no Instagram e veio um cliente. Então é só post no Instagram. Se você não atinge, às vezes tem uma outra área bem lá no fundo que é muito melhor, só que você talvez não chegue nela porque você fica parado no post no Instagram, né? Eu acho que a grande vantagem do YouTube é assim... Primeiro que as pessoas hoje em dia, elas te pesquisam. Então, a pessoa pode te achar por um post, mas ela não vai te contratar simplesmente por aquele post. Ela vai ver se você tem um site, ela vai ver se você tem algum outro tipo de conteúdo, ela vai querer saber quem você é. Até porque a arquitetura não é você comprar algo pronto ali, né? Você tá comprando sapato. Um serviço, você tem que gostar da pessoa, tem que ter ali, né, uma certa empatia e tudo. Então, quanto mais você se mostra, mais fácil a pessoa gostar de você por você. Já anotem aí a primeira dica. Então, independente de ser fazer stories todo dia e se mostrar, ou fazer videozinho do Reels, depende, assim, né? Mas a pessoa vai buscar ter um pouco mais do que aquele único post que ela viu e gostou. É muito difícil alguém que olhe um único post, faça o contato, já fecha o projeto. Isso é paixão, né? É só você se apaixonar por você. Fala, meu Deus, olha só que... Aí vai ver o resto do conteúdo, não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas o YouTube, ele vai te dar o longo prazo ali das coisas e essa questão da autoridade, né? Porque não é necessariamente isso que acontece, mas quem... dá a cara pra falar alguma coisa num vídeo e vai ficar ali numa rede que as coisas não somem, o Instagram some. Então, se você fizer um Reels que não der certo, tá ali, sumiu já, ninguém mais sabe do que você tá falando. Vai ficar com 2 visualizações pro resto da vida. Bola pra frente. Agora o YouTube não. O YouTube tem vídeos de 3 anos atrás que continuam tendo muita visualização. Às vezes agora até muito mais do que na época, porque daí, de alguma forma, o YouTube que o YouTube já tá bem mais isso. alavancado, né, nisso.
Além das formas de busca e outras coisas que às vezes fazem a pessoa cair de paraquedas num vídeo mais antigo mesmo. Então é aquela coisa que você não perde o conteúdo e que a pessoa olha e fala, nossa, não, se ela tá falando isso aí assim, porque ela sabe o que ela tá falando, né? Então meio que cria essa ideia de autoridade no sentido de que não é uma aventureira que eu tô contratando aqui, né? Ela sabe o que ela fala. E isso é bem legal, porque independente da forma que a pessoa te acha, tanto que tem gente que acha no YouTube e vem falar no Instagram. As pessoas circulam pelas redes, né? Não é uma coisa num único lugar ali e é só aquele conteúdo. Eu acho que às vezes é a soma das coisas, ou a pessoa que tá pesquisando um monte de coisa que daqui a um ano que vai reformar, mas ela já viu o teu conteúdo ali atrás e lembra de você. Então, é interessante de ir criando essa base ali mesmo, né? O esquema, talvez, você pode até confirmar isso, não ter a expectativa de conseguir alguma coisa hoje, amanhã, depois. Putz, estou fazendo há 3 meses, não apareceu ninguém. Talvez não apareça, né? Talvez passe 1 ano e não apareça, né? Ou você pode estar fazendo o conteúdo da forma errada, tentando atingir o cliente errado e tal. Ou simplesmente tem gente fazendo isso que você falou. Não, vai reformar daqui a 1 ano. Salvou o teu post lá. Mas não chegou na hora ainda, né? Então, essa consistência, pelo menos por um tempo, tem que acontecer para que... Porque a pessoa vai martelar na cabeça dela que você existe. E isso até para pessoas conhecidas, às vezes, né? Eu fechei um projeto há pouco tempo atrás, do condomínio de um amigo do meu irmão, que na hora que falou, opa, eu preciso de um arquiteto. Quem veio na cabeça dele, já que ele seguia as redes sociais e tudo. Então já fica uma coisa meio que você vai martelando na cabeça das pessoas, que não necessariamente todo mundo que segue quer um arquiteto naquele momento, né? Às vezes a pessoa simplesmente gosta desse tipo de conteúdo. Tem muita gente, né, que gosta de ver projeto, foto, essas coisas assim. Ou a pessoa começou a pensar em mexer no quarto agora, só quer uma ideia ali meio por cima, e daqui a 1, 2 anos ela vai fazer uma reforma maior. Então, é muito difícil de você saber, assim, exatamente. Né? Talvez o YouTube, talvez o Instagram tenha muito mais dados pra dizer isso pra nós, né? Mas ninguém sabe ainda, porque se alguém tivesse descoberto certinho como é que funcionava as coisas, tava todo mundo milionário, né? Aí muda tudo muito rápido também, né? Então, mesmo que você descubra, não quer dizer que vai funcionar por muito tempo. Mas uma coisa é fato, né? A consistência faz diferença, né? E acho que até aquela frase, quem não é visto não é lembrado, que na época na hora que criaram essa frase, eu nem sei quem criou, mas... Nem eram Albert tão vistos Einstein, assim. talvez. Era outdoor na época, talvez, né? Não sei, nem existia internet e tal. Mas, de fato, né? Quanto mais se aparece, mais o algoritmo te ajuda, eu acho. E mais chance de a pessoa te ver, né? Porque pra usar a rede social hoje em dia, pra conseguir clientes, ainda mais num ramo tipo arquitetura, você tem que saber que vai demorar, né? Porque não é que nem um sapato, você anunciou uma compra de impulso, né? A pessoa entra e, nossa, que sapato bonito, vou comprar, tal, parcela, pronto, fechou o negócio. A arquitetura, se você ficar pensando negativo, tipo, já não tá acontecendo e tal, talvez você desista na muito hora rápido, que vai vir o cliente, daí já era. Daí, se você não mantém a consistência, você se perde no caminho, né? E tem coisas diferentes que você pode conquistar a partir do tá ali mostrando o que você faz. Eu lembro uma vez, eu entrei num site que vendia projeto ou qualquer coisa assim pra testar, e até alguns projetos funcionaram assim e tudo, e daí era meio pro Brasil inteiro, era uma coisa online, era uma plataforma que você ia colocando os projetos dentro da plataforma e se comunicava pela plataforma só. E daí eu lembro que uma pessoa veio falar comigo, era de Curitiba, e daí ele chegou até no escritório, fazer uma reunião e tal, eu falei, você pode fazer pela plataforma, você pode fazer por aqui, né? Ele, não, mas eu não quero pela plataforma, porque eu vi as suas redes sociais e tal, e daí eu vi que você vai na loja, que você vai na obra, que você faz isso, que você vai... Eu quero tudo isso, eu não quero só o projeto ali final, né? Então, às vezes, você até consegue outros tipos de serviço por mostrar o teu dia a dia, ou consegue conquistar um pouquinho mais ali, porque você não tá simplesmente mostrando só o projeto pronto, né? Que isso faz diferença também, tem que mostrar um pouquinho. E você chega a analisar isso? Tipo, por exemplo, esse tipo de conteúdo tá dando mais visualização ou tá trazendo mais retorno? Você chega a analisar friamente isso ou não? Nem likes, por exemplo?
Não, esse tipo de conteúdo... É uma Fez métrica... uma dancinha ali, talvez gerou mais. Não. É uma métrica muito de vaidade, né? Que se diz, assim. Que não significa muita coisa. O Reels, tem uns que vão muito longe, assim. Você consegue um monte de... Não só de curtida, mas de seguidor e tudo. Mas não significa muita coisa. Não significa dinheiro na conta. Não. Significa a conversão do cliente, né? Exatamente. Então é legal de, às vezes, tentar. Eu sei até alguns tipos que tendem a funcionar mais do que outros. Mas aí são certos tipos de conteúdo que também não são tão simples de fazer. Mas isso na prática. Você foi testando... Tipo, não, postei esse aqui. Nossa, não, esse rendeu, vou fazer... E tem alguns que também são meio na sorte, assim, né? Vai visitar a obra, faz uma coisa rapidinho, coloca lá e o troço vai embora e você nem tinha pensado muito naquilo. Mas é difícil, eu acho, de... Não é tão difícil, acho que você precisa ter um tempo ali, despender de um tempo que é difícil de ter. Você tem que ter um tempo, né? Esse tempo aí que pra analisar mais friamente, assim, né? Eu acho que a ideia seria ter vários tipos de conteúdo, porque pode ser que uma coisa sirva pra um e outro pra outra. Mas uma coisa que muita gente que trabalha com redes sociais, assim, pra área de arquitetura, tudo fala, é não ficar se prendendo muito nessa questão do like ou do comentário. O cliente que te contrata por ali, muitas vezes não curtiu uma foto, não fez um comentário. Às vezes vai curtir a foto do projeto dele. O resto não. Mas ele tá ali, ele tá olhando, ele tá... quando você vai ver nos stories e tudo, ele tá acompanhando as coisas. Mas ele não vai falar com você por ali necessariamente. Eu vejo que é muito pouco cliente que tem esse contato. É porque hoje em dia é só a gente pensar na gente mesmo, né? Tipo, você talvez compre alguma coisa pela rede social, que você vê, ou dependendo do tipo da propaganda que aparece. Eu falo isso porque a minha esposa deve estar assistindo, talvez, aí. Mas ela é viciada em pousadas. E daí, meu Deus do céu, aparece toda semana ela... essa aqui é a que a gente vai no final de semana. Essa aqui apareceu na outra e tal. É um tipo de conteúdo que você vai consumindo. Mas ela não curte, não comenta. Mas... Ela pode compartilhar com você. Mas você não vai saber que a pessoa compartilhou ou não compartilhou, E hoje em dia a galera tá curtindo cada vez menos, talvez, porque e comentando. Na rapidez, né? Aquele negócio tudo passando. É difícil a pessoa parar pra dar o like, né? Não, o TikTok fez uma mega revolução, né? Porque ele transformou um conteúdo que já era rápido, que era tipo o Stories do Instagram, que a galera via. Um negócio muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, e não sei se talvez daqui a pouco surja alguma coisa que é mais rápida ainda, porque eu nunca parei pra pensar muito bem assim, mas chegou uma época que tava super... o Instagram e o Facebook já eram as redes sociais definidas e tal. Eu falando, nossa, mas o que será que vai vir depois, né? Acho que é difícil de pensar, talvez fique assim pro resto da vida. Porque veio o Orkut e depois veio o Facebook. E daí veio o TikTok, assim, rede social mais acessada do mundo. Revolucionou, né? Absurdo, né? E logo vai surgir um TikTok 2 aí, sei lá, alguma coisa que vai mudar a forma de usar. É absurdo, né? Muito rápido. É muito rápido. Tanto que o próprio Instagram, nesse momento, ele tá nessa mudança pro Reels, de uma forma até que eles estão... Tem muita gente reclamando, né? Que você não pode mais postar foto, ou isso, aquilo. Que, de um certo modo, tem uma certa razão, mas não quer dizer que se você não estiver colocando ainda seu conteúdo, não possa ter também um retorno, né? Porque daí é isso, a pessoa vai te pesquisar, ela vai ver o que tem ali. Então, pode até chegar pelo Reels... Mas se você só tiver um monte de Reels, também pode ser que não vem nada, né? É que o Reels talvez é um conteúdo que é legal de você ver aquele, mas não só esse Reels. Só Reels talvez não seja tão interessante de ver. Cada um tem uma forma de analisar, né? Porque tem perfil hoje em dia que só posta Reels. Tem uns que só postam Stories. Tem uns que só postam Feed. É muito complexo, né? Amanhã talvez mude tudo. A gente tá dançando lá e tal. Pode ser que você perca todo esse conteúdo, assim. E daí até, voltando um pouco pro YouTube, eu acho que ele é uma plataforma ali que é mais concreta, né? Uma coisa, pode ser que daqui a pouco suma tudo também. Não sabe o que vai acontecer. Eles jogaram shorts ali pra tentar... Não, tem outras coisas, mas eu acho que o conteúdo do YouTube em si é muito difícil de você ver ele desaparecendo. Muita gente consome o YouTube. Muita.
diferentes formas, diferentes vídeos, com tempos diferentes e tudo mais. Talvez o mais curtinho tenha saída, né? Até por isso que você pode fazer versões, inclusive, se tem um de 1 hora, mas você também pode ver esse aqui de 5 minutos, ó. Mas é uma plataforma que eu acho que é muito mais estável. O Instagram a gente não sabe o que vai acontecer. Já mudou tanto que tá mudando cada vez mais. O importante é conseguir se adaptar na função, né? Que nem a arquitetura. Você tem esses lados que você tá tirando. Não, você tem o Instagram, você tem o YouTube, você faz um Reels, faz um feed, um story e tal. Mas se abrir outra oportunidade, você vai migrando e tal pra tentar se adaptar, né? O importante é ser aberto às adaptações. Tem as mais difíceis, né? Que, tipo, no começo o TikTok era dancinha, né? Hoje em dia tem muita, mas já tá uma rede social bem comercial até. Tem muito meme lá, acaba você tem que se adaptar a isso também. Mas se você for adaptativo a tentar criar um pouco de conteúdo pra testar, você acaba não ficando pra trás, pelo menos, né? Porque se você abandonar e ficar só num, tipo... Facebook, né? Putz, do nada, Facebook já tá muito baixo, assim, é só o povo vendendo orquídea, não sei, eu falo da minha mãe, porque ela fica vendo o grupo de orquídea e tal, mas não sei se é um grupo mega comercial pra arquitetura, por exemplo. Talvez não sei, né? Chutando, mas talvez não tenha um mega nicho. Que não. Já teve, tanto que no início eu fazia um conteúdo específico pro Facebook e outro pro Instagram, que fazia sentido. Inclusive a página no Facebook, ela começou a crescer, eu acho que até mais do que o Instagram na época. Depois parou ali na casa dos 2.000 e ficou por isso mesmo. Deixa quieto, É porque eu também nunca dei muito mais atenção, porque hoje em dia que eu faço, vai postar aqui, quer postar no Facebook junto? Vai. Ok, vai. Tá tendo conteúdo. É o mesmo preço. Exatamente, tá ali, né? Tem sempre as mesmas pessoas que curtem, até engraçado, assim, porque é bem menos interação. E normalmente ainda as mesmas pessoas, mas elas estão olhando, elas estão consumindo ainda de alguma forma. Mas você parar pra perder tempo criando um conteúdo que seja específico pro Facebook hoje em dia... não faz muito sentido, né? Eu acho que também a gente tem que conseguir ver pra que lado que faz sentido a gente perder o nosso tempo e dar toda a energia que as redes sociais, no geral, demandam pra você colocando isso de uma forma que vai ter um retorno. Não adianta também... É que tudo mudou, né? Tudo muda, só que o dia ainda tem 24 horas, né? Então, você tem que ver qual que traz mais retorno. E isso que talvez é importante, porque é muito interessante você ter começado a criar conteúdo, tipo, 3 anos atrás, que você falou, né? No YouTube. O YouTube foi mais ou menos, porque o YouTube, hoje em dia... talvez seja a rede social mais crescente, assim. Não falando de dados, não faço a mínima ideia de como que tá, mas todo mundo consome um vídeo. Porque as TVs, por exemplo, agora já estão jogando conteúdo... joga na TV, puf, tá no YouTube já. Completo, sem ser aquele vídeo que tá torto, que você tem com áudio tudo misturado, que você não consegue ver. Já tá tudo real ali, você já pode assistir sem precisar assinar nada, conteúdo gratuito. Então, isso é um negócio muito complexo da gente analisar, né? E você ter criado conteúdo... começar a criar o conteúdo 3 anos atrás, hoje que explode, né? Vamos dizer assim. Se você começar hoje, a gente não sabe daqui 3 anos... se não vai ter o YouTube 2, né? Um negócio assim e tal. Então, o YouTube permaneceu, você deu um tiro certo nesse. E, putz, gerar conteúdo vai gerando autoridade, que nem você falou. O pessoal já sabe que a Ana não começou ontem. Não é só foto do projeto pronto. Fala sobre, piso aquecido, revestimento e tal. Então, é um nicho muito legal para você atingir lá. E focando um pouco em cada rede social, você consegue mesclar e chegar nos clientes finais, né? Exatamente. Eu acho que a ideia é bem essa mesmo, de você conseguir diversificar um pouco, sabendo o tempo que você tem, ou o dinheiro que você tem pra investir em tal coisa, porque dependendo da quantidade de canais que você quer atingir também, você vai precisar ter uma equipe trabalhando com você, né? Não dá pra ser só você ali, porque senão não vai ter projeto acontecendo. É só conteúdo daí. Então tem que saber fazer ter essa noção também, né? Do quanto que você consegue investir para quanto você vai ter de retorno. Mas eu acho que é uma área que não dá pra não pensar nesse tipo de marketing digital. Hoje em dia, você
pode afirmar que se você apagasse teu canal no YouTube e no Instagram, vários clientes deixariam de aparecer. Sim. Agora eu tô num momento até de escritório que tem clientes lá de trás ressurgindo, assim, e tudo, porque daí já começa a dar o tempo, né, da pessoa ter se mudado, já ou tá ter na hora mudado de trocar. alguma coisa na casa, até no último mês, assim, vieram uns 2 clientes E tá muito perto do antigos. final do ano, talvez, né? Mas a gente não faz projeto pra estar refazendo a cada ano, né? Não necessariamente também, a pessoa vai te procurar de volta. Cada história é uma história, cada cliente é um cliente. Então, você não tem como contar com, uma vez que você tem um cliente, você vai ter ele ou as indicações ali pra sempre. Sim. Tem, é importante, com certeza. Mas você tem que estar conseguindo novos clientes o tempo todo. Se você ficar só no passivo, ferrou, né? Não tem como. Tanto Hoje em dia não tem como mais. Talvez teve uma época que os grandes escritórios podiam ficar. Que era o nome, né? O renomeado ali das cidades. Pensou em interiores, pensou na tal pessoa. Hoje em dia já saiu muito hoje em dia, né? se for só pelo nome, talvez fique pra trás que aquele escritório que começou faz 1 ano e tá... E tá se mostrando muito mais, né? Aprendeu a usar as redes sociais e tal. É bom que deixa o mundo muito mais dinâmico, né? Sim, hoje você dá mais pode... chance também, né? Exato, porque dá mais chance de você bater de frente com um escritório de 40 anos... que tem 30 arquitetos trabalhando, você pode bater de frente com ele, porque talvez você apresente de uma forma mais humana, mais tecnológica, mais assertiva, porque você estudou o cliente, você sabe exatamente o que ele quer e tal, e talvez esse escritório tá parado no tempo, e tá classicão ainda, apresentando, desenhando na mão, né? Não que seja ruim, mas não se adaptou. Mas não se adaptou, porque o desenhar na mão... não é ruim, mas também não ajuda, né? Você precisa fazer um orçamento aqui, outro ali, outro lá. Como é que você faz pra distribuir esses projetos? A pessoa quer levar com ela, como é que ela consegue, né? Então, as coisas mudaram nesse sentido também. Precisa estar tudo muito mais na palma da mão, né? Mas isso que é legal, né? Essa disrupção tecnológica é muito interessante, porque quem se aproveita disso pro bem... se dá muito bem. E isso vai deixando o pessoal que não tem essa vontade muito pra trás, né? Porque às vezes muito, mas muito mesmo. Porque tem, não só de arquitetura, qualquer outra marca e tal, que às vezes tinha um público forte em algum segmento, utilizando algum outro tipo de mídia. Por exemplo, jornal do bairro. Nossa, vendia um monte por causa do jornal do bairro. Hoje a galera não pega. Não pega o jornal do bairro. Nem sei se tem, talvez. Mas acho que tem, né? Jornal do bairro. Alguns ainda devem ter, então, né? Mas hoje algumas talvez... coisas vão ficando, outras vão mais ou menos. Antes você pagava, talvez, uma nota por uma página inteira, porque rendia clientes e tal. Hoje, talvez, o jornal tá implorando, pelo amor de Deus, coloque aqui, a gente faz um valor super bom e tal. Porque as coisas mudam, né? Tem que ser adaptável. Se não for, você fica pra trás. Acho que dependendo tão forte pra trás, que pra recuperar é muito complexo. Você tem que gastar muito dinheiro, talvez, né? É uma era muito, muito louca essa que a gente tá vivendo. De mudanças muito rápidas, né? Mas faz parte. Tem que se adaptar. Sim. E até eu acho que tem uma vantagem nesses clientes que vêm pelas redes sociais ou por essas coisas assim, do que aquele que vem por indicação. Porque às vezes você tinha tudo a ver com aquele primeiro cliente que você fechou ali. Mas a pessoa que ele te indicou, pode ser que não tenha nada a ver com o teu estilo, que a pessoa não se identifique, que não vá dar certo, porque uma indicação não significa algo que vai encaixar ali. Aí, muitas vezes, o que vem pelas redes sociais, que já viu o que você faz, o tipo de projeto, o estilo e tudo mais, tende a converter de uma forma mais fácil. Nossa, que engraçado. Eu achei que era totalmente o contrário. Não, achei que por indicação era muito melhor. A indicação, óbvio, dependendo de como for, ele tem o peso de que alguém já provou e gostou, ali, né? Isso é importante, sem dúvida. Mas não necessariamente vai dar certo pra aquela pessoa. É que talvez não é o teu produto, né? Porque, comparando com tênis de novo, por exemplo, a cliente comprou um sapato de salto alto. Falou, não, mas pra calçados ela é ótima. Perfeito, Só que dele quer um tênis de futebol, né? Nada a ver. Exatamente. Você vai poder atender... Não, mas calma, comigo não é e tal, nesse sentido. Pensando dessa forma, é muito real, porque você
o cliente vai sendo qualificado por ele mesmo nos posts, né? Tipo, Exatamente. Nossa, adorei de novo. Nossa, estou adorando, né? Vou salvar todos os posts e comentar, Ana, lá no futuro você é teu cliente. Mas sem comentar e tal, ele já vai conhecendo o tipo, como você trabalha, com qual o teu estilo e tal, ele já chega bem mais preparado, né? Exatamente, você já consegue ter mostrado para a pessoa muito do seu trabalho, e muitas vezes a pessoa que veio por indicação não se deu o trabalho de ir atrás de saber quem você é. E daí, às vezes, pode ser um choque, né? Porque a pessoa tá imaginando uma coisa e não é bem aquilo. Claro, tem coisas que funcionam. Isso tudo... Acho que todas as formas, inclusive, de prospecção são super importantes. Sim. E a gente não pode fechar nenhuma porta. Mas é que na arquitetura vai muito por estilo, né? Tipo, a gente falou isso acho que em 2 podcasts atrás. Focado em, por exemplo, o teu estilo é clássico. Ponto. Você faz umas mega colunona lá, você só coloca quadro com aquelas molduras douradas, super bonitas e tal. Dificilmente o cliente do industrial vai te buscar. Sim. Né? Tipo, a não ser que ele, sei lá, goste muito da forma que você trabalha, mas por estilo não faz nem sentido, né? Você só faz clássico, daí tá lá no tua bio lá, especialista em projetos clássicos pela Dinamarca. A pessoa que gosta do industrial vai... não faz muito sentido, né? Então, a pessoa já... Pelo menos essa parte já tá bem definido. Aí depois você tem que conquistar ela com preço, forma de trabalhar e tal, que é diferente da indicação, né? Tipo, eles já sabem que você trabalha bem, só que eles não fazem ideia, talvez, de que estilo que você faz, né? Como que você trabalha, ou qual o tipo de trabalho que você executa, se é acompanhamento de obra, se é só projeto e tal. Os 2 lados são importantes, né? E por mais que, óbvio, a gente não tenha um estilo definido, a gente sempre vai levar em consideração o estilo do cliente, vai levar em consideração as referências e tudo, mas você acaba tendo uma linha de pensamento que se reflete nos projetos, né? Então, se você for olhar todos os projetos que eu fiz, são todos iguais? Não, mas tem similaridades? Tem, né? A pessoa realmente ela vai olhar ali, ela vai se identificar com aquilo, ou às vezes até ver algumas coisas um pouquinho diferentes e falar, opa, não, aqui ó, ela consegue colocar o móvel existente junto com o novo, e fica legal. Então eu quero trabalhar com isso porque eu não quero abrir mão das minhas coisas. Às vezes se olha e só tem tudo novo, moderno, super contemporâneo, ela vai falar, mas o meu móvelzinho aqui de família que eu quero levar junto, não vou conseguir. Então, tudo isso acaba conversando com a pessoa final, sem dúvida, né? E tá aí um conteúdo pra criar já, né? Você que tem um móvel antigo, não se preocupe que a gente adapta. É uma boa. Não, show de bola. Mas foi muito bom ter conversado contigo hoje, conhecer a tua experiência. Acho que o pessoal pegou várias dicas, eu espero. Tanto de prospecção, quanto de estilo de vida e tal, o que você fez lá fora, trouxe pra cá, como que você lidou com as coisas. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, compartilhar um pouco da tua história com a gente. E é isso aí. Eu que agradeço. Show de bola. Então, pessoal, obrigado quem ficou com a gente até o final. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e a Ana Jones nas redes sociais. Não procurem por Ana Oliveira, que vocês não vão encontrar, mas sigam ela nas redes sociais, no YouTube também. O conteúdo é super legal, não tô puxando o saco, é realmente muito interessante. Então, obrigado de novo quem ficou aí até o final e a gente fica por aqui. Até a próxima.